Olá, famílias, papais, mamães, vovós. Que bom estar aqui com vocês novamente. Hoje eu gostaria de abordar um assunto relativo à questão das mídias que nós expomos os nossos filhos, né, com frequência. E muitas vezes nós não paramos para analisar de fato o que eles estão fazendo, o que eles estão assistindo ou por quanto tempo eles estão assistindo. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero te agradecer a você que tem acompanhado os vídeos, que tem participado, tem deixado seus comentários aqui embaixo, tem deixado os seus joinhas. Que Deus te abençoe grandemente. Esse vídeo, né, o último que eu fiz na semana passada, com relação à pedofilia, ele foi um vídeo bastante compartilhado por vocês, bastante divulgado, e eu sou muito grata a Deus por cada vida, por cada um de vocês, por cada compartilhamento que vocês fizeram, por cada visualização, porque levou esse assunto para dentro dos lares, dentro das famílias, e de alguma maneira eu creio que muitos pais vão ter parado para rever, né, a forma como estão lidando com essa questão e com as crianças, né? E tomando mais cuidados ou tomando determinados cuidados que até então não paravam para, não se atentavam, né? Não paravam para pensar, talvez. Então, muito obrigada a você. Que Deus te abençoe muito e a sua família também. Em nome de Jesus. O assunto que eu quero trazer aqui hoje é sobre a questão das mídias. Você já tem parado para pensar ou para analisar o quanto hoje é possível você ver, né? A crianças muito pequenas já, todo mundo aqui assim, né? No WhatsApp, no celular, ou no tablet, ou no computador, no notebook, enfim, crianças pequenas, quando pedem um brinquedo, já não é mais uma boneca, já não é mais um carrinho, é um tablet, né? Já não é mais uma bonequinha tal, um carrinho tal, um super-herói, não, uma cozinha, papazinho, não. Hoje a criança pede o celular, né? E você vai ver também, inclusive outro dia eu recebi um WhatsApp de alguém que quando dava o celular para a criancinha pequena, ela se acalmava, né? Com o celular na mão assim, ela se acalmava. Aí tirava o celular dela, ela se jogava no chão e fazia pirraça. Então, assim, para você ver que a dependência disso aqui já está começando muito cedo, né? E o que eu gostaria de trazer hoje para vocês, pais, mães, vovós, cuidadores, é que vocês se apercebam um pouco dessa questão, do quanto seus filhos realmente têm ficado diante da televisão, diante do computador, diante de um tablet, de um celular. Se aperceba disso e controle isso também, tá? Porque é muito comum a criança passar cada vez mais tempo, adolescentes também passam cada vez mais tempo nas mídias sociais, nos aparelhos, né, tecnológicos, enfim, computador, telefone, celular, tablet, tudo chama a atenção das crianças, dos adolescentes, de muitos adultos. Tanto que hoje a gente já tem aí uma doença com relação a isso, um vício com relação a isso. A pessoa não consegue mais deixar de lado. E por todo lugar que você vai, você só vê pessoa assim no telefone, não é verdade? Mas para as crianças isso é extremamente prejudicial. Já existem pesquisas aí falando, né, que crianças pequenas com menos de 2 anos nem deveriam ser expostas a esse tipo de aparelhos, tablets, celulares, computadores. E com entre 2 e 5 anos, eu li num artigo recentemente, deveriam ter no máximo 1 hora só, se não me falha a memória aqui, de exposição a isso. E crianças que estão na pré-escola, que estão nos primeiros anos, nos anos iniciais da escola, deveriam no máximo ter 2 horas de tecnologia por dia. Ou seja, são 2 horas num todo, né? Então, se ficou 1 hora no computador, vai poder ficar só mais 1 hora no videogame.
ou se ficou meia hora no celular, tem 1h30 de joguinho de repente no tablet, não sei, mas não poderia exceder essas 2 horas. E o que a gente vê é que muitas vezes a televisão, ela é babá nas casas, né? A mãe, a vovó, o papai, né, tá com a criança, então vai lá, liga a televisão, ó, fica quieto aqui, né? Vai assistir isso aqui. E aí tem 2 agravantes. Primeiro, que muitas vezes esses cuidadores, os responsáveis por essa criança, não cuidam, não se apercebem do tempo que a criança passa assistindo ou interagindo com um aparelho, com um joguinho, alguma coisa assim. Não cuidam isso, mas é necessário que você preste atenção. Não deixe o seu filho, sua filha, mais do que 2 horas diante de um desenho, de uma televisão, com o celular na mão, com um tablet. Por quê? Porque isso vai agir na construção cerebral deles, na construção mental deles, de uma forma nociva. Você pode notar crianças que ficam muito expostas à televisão, a desenhos, ao tablet, a joguinhos, a celular. São crianças que elas têm dificuldade de brincar. Por que elas têm dificuldade de brincar, essas crianças? Porque elas não conseguem mais usar a criatividade. A criatividade delas fica bitolada, fica assim apagada, né? Porque brincar, inventar uma brincadeira, criar uma historinha com bonequinhas, com super-heróis, com bichinhos, é muito mais difícil e na televisão aquilo já vem pronto. Então, tem vários estímulos visuais, auditivos, né? São musiquinhas, cores, é tudo tão vivo, tudo tão... aquela ilusão, né? Aquela coisa fantástica. E para recriar isso no mundo de verdade, a criança percebe que ela tem dificuldade. Então, ela vai criando cada vez um vício, uma dependência maior da televisão, do desenho, do computador, do joguinho, e vai perdendo interesse e o entusiasmo pela vida real. Vai perdendo interesse de brincar, vai perdendo interesse de inventar, de criar. E isso gera uma série de consequências depois na vida, né, na adolescência, na juventude, na vida adulta. Inclusive um ser humano com dificuldade de relacionamento também. Né? Um adulto mais recluso, um adulto com dificuldade de se relacionar. Por quê? Porque ele não aprendeu a se relacionar. Ele vive naquele mundo de Bob, né? Aquele mundo dele, mundo da televisão, mundo da ilusão. Então você precisa cuidar. Claro que seu filho pode assistir desenho, é bacana que assistam desenhos, né? E joguinhos e tudo mais, faz parte da infância isso. Não corte isso totalmente, né? Mas dose, não deixa. Eu em casa não deixo mais que 2 horas, não. Lá em casa é controladinho, ó, 2 horas. Ah, quer jogar videogame? Então é 1 hora de videogame e 1 hora de desenho. Ah, vamos assistir só desenho. Então são 2 horas de desenho por dia. Pronto, acabou. Passou as 2 horas, desliga a televisão. Por quê? Porque eu quero estimular os meus filhos a brincar. Eu quero estimular os meus filhos a usarem a criatividade. E eu percebo que naqueles dias que eu, por algum motivo, permiti que eles ficassem mais tempo, eu deixei que eles ficassem mais do que 2 horas, naqueles dias eles se tornam mais pirracentos, eles se tornam mais manhosos, eles já não têm tanta vontade assim de brincar, de interagir uns com os outros, o entusiasmo para brincar já não é tanto. Por quê? Porque essa televisão, ela cria uma dependência, é uma escravidão mental. Então eu tenho muito cuidado com isso, eu não deixo muito tempo ali não. Né? Vão brincar, vão criar as historinhas de vocês, sejam criativos, né? Tem que viver essa infância com toda a sua intensidade. A gente não pode deixar que o mundo, né? Essa tecnologia aí, despeje conteúdo na cabecinha dos nossos filhos e muitas vezes de uma maneira assim que as crianças... Inclusive, eu tenho visto em estudos também que ficam muito tempo expostas diante da televisão, são crianças mais agressivas, são crianças que têm menos vontade de estudar, não se saem tão bem nos estudos, são crianças também com mais tendência à obesidade. Então, tudo isso é estimulado pelo excesso de televisão, excesso de mídia, excesso de tecnologia na vida da criança.
E o segundo ponto que eu quero abordar com você é o tipo de conteúdo que você permite que seu filho assista. Você também tem de se atentar a isso. Muitos pais permitem que os filhos baixem joguinhos e nunca pararam para assistir um joguinho desses ou para jogar junto com o filho, para ver do que se trata. Né? Muitos pais permitem que as crianças fiquem diante de um computador, mas não vão ver o que é que essa criança está fazendo no computador, o que é que ela está vendo no computador. Tem famílias, inclusive, que os filhos têm computadores dentro dos quartos, coisa que eu acho que não deveria, não recomendaria jamais, um computador com acesso à internet no quarto de uma criança. Isso é um risco gravíssimo, não deveria ter, porque muita coisa ruim vai entrar na vida dessa criança. E essa criança ainda não tem filtros, ela ainda não se desenvolveu de maneira madura para poder dizer, ó, isso aqui é bacana para mim, isso aqui não é, tá? Então, computador em quarto de criança com acesso à internet, eu não permitiria não, tá? Mas a questão dos desenhos, dos jogos, o que o seu filho joga, o que a sua filha assiste de desenho, você precisa ver. Tem muito desenho, tem muito programa, tem muito joguinho que influencia uma série de coisas ruins. Influencia já em relacionamentos, em namoros, com sensualidade. Outro dia mesmo eu estava analisando um desenho, a forma como a personagem feminina se insinuava para o personagem masculino em desenhos para idade livres, tá? Não é desenho para adolescente, não, para jovem, para adulto, não, desenho para criança pequena. E havia uma dose de sensualidade tão grande que eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada. Então, eu procuro escolher os desenhos que eu vou passar. Eu passo muito desenho bíblico, né? Infelizmente, a gente não tem muito incentivo nessa área. Existem muito poucos desenhos bíblicos realmente feitos assim de uma forma bacana, uma forma bonita, né? Que chame a atenção da criança. Mas há bastante opções na internet. Então eu procuro no YouTube e eu vou baixando desenhos bíblicos, desenhos da Bíblia, desenhos de Jesus, tem lá do Velho Testamento, do Novo Testamento, os milagres de Jesus. Por quê? Porque aí eles estão assistindo as 2 horinhas de desenho deles, mas ao mesmo tempo eles estão incutindo valores bíblicos, valores morais, né? Estão aprendendo algo para a vida, moldando o caráter deles. Lógico que se eu deixar eles mesmos escolherem os desenhos deles, o que eles vão escolher? Aquilo que chama mais atenção, né? E muitas vezes naquele desenho que chama atenção, pode ter um grande apelo sensual ou sexual no desenho, né? Nas entrelinhas, porque às vezes existe muita coisa subliminar nesses desenhos que você tem que parar para prestar atenção. E também existem muitos desenhos que estimulam a agressividade, estimulam a violência e outras coisas que não é o caso agora de entrar aqui no vídeo. Mas então, o que eu quero chamar aqui a atenção de vocês, responsáveis por crianças pequenas, os pais, as mães, os avós, famílias, tomem cuidado com essas 2 questões, tá? Primeiro ponto, não deixa seu filho atirado na frente da televisão o dia todo. Não deixa seu filho com acesso livre à internet dentro do quarto. Não deixa os seus filhos mais tempo do que deveriam diante dessas programações, porque isso faz com que eles percam o interesse pela vida em outras áreas, inclusive pelo estudo. E segundo ponto, dá uma monitorada no que os seus filhos estão vendo. Se eles têm computador, vai lá ver o histórico. Vê com quem conversa, tá? O que está jogando, que tipo de joguinho é esse, que tipo de desenho estão vendo, que tipo de série estão assistindo, que tipo de filme esse adolescente está vendo. Eu vejo muito casos em que os pais têm filhos adolescentes em casa e esse adolescente tem senha no celular e tem senha no notebook, no computador e os pais não têm acesso. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Se você tem filhos adolescentes, pré-adolescentes em casa, se ele está na sua casa, ele ainda não é adulto, ele não se sustenta, ele não trabalha, ele não contribui com as despesas da casa. Pelo contrário, ele vive daquilo que você oferece. Você que
paga casa, você que paga comida, você que paga roupa, você que paga escola, você que sustenta essa criança, esse adolescente. Então você tem que ter acesso, não é verdade, ao que o seu filho assiste, ao que ele vê, o que ele faz. Eu vejo muitos pais totalmente excluídos da vida dos filhos. O filho ainda é um pré-adolescente, ele tem senha em tudo e o pai e a mãe não têm acesso. Gente, pelo amor de Deus. Quando você faz o seu plano lá de televisão, de internet, entra lá, ou mesmo no celular, configura de uma maneira que você consiga bloquear vários acessos, várias coisas aí que não são pertinentes à idade dos seus filhos. Você tem que bloquear, tanto na sua televisão quanto na sua internet. Por que você vai deixar essa porcaria entrar na sua casa, entrar na sua vida, na sua família, depois você ter problema com isso? Não! Você não pode permitir que determinadas coisas entrem na sua casa. A sua família é um projeto de Deus, o seu lar é um oásis, é um lugar onde Deus tem de se estabelecer, onde a harmonia, onde a paz deve reinar. E lógico que isso faz parte, disso faz parte você selecionar as programações. Tá? A programação dos seus filhos, você orientar os seus filhos maiores, o que podem assistir, o que não pode assistir, o que é pertinente, o que não é pertinente à idade deles, tá? Você tem de ter uma administração dentro da sua casa, administrar tanto o tempo que os seus filhos permanecem, né, no celular, nas mídias, enfim, quanto a qualidade do conteúdo que eles estão acessando. Porque esse conteúdo está moldando eles. Esse conteúdo molda a cabeça, molda os valores, molda o caráter, né? Toma cuidado, ok? Toma cuidado com isso. Por hoje é só, eu espero que de alguma maneira eu tenha te ajudado, que você possa crescer mais um pouquinho aí em conhecimento e sabedoria, assim como Jesus crescia em conhecimento e sabedoria. Não é verdade? E que você tenha uma semana, um final de semana aí abençoado. Em nome de Jesus. Fica com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Beijo!